Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista, apresentado semanalmente em comemoração aos 10 anos de aniversário do Instituto do Coração de Santa Maria. Na data de hoje, estamos trazendo a doutora Maristela Becker, endocrinologista e professora de Clínica Médica da Universidade Federal de Santa Maria. E por que estamos trazendo a doutora Maristela? Doutora Maristela, no consultório médico, das especialidades como um todo, na clínica, desde a clínica geral até as várias especialidades, e na cardiologia, e esse é um programa dedicado à cardiologia, nós nos deparamos com pacientes com problemas de tireoide. E até temos por rotina os cardiologistas no consultório solicitarem exames de tireoide, além daqueles outros exames que caracterizam os fatores de risco para a doença cardiovascular. Doutora Maristela, qual é a função da glândula tireoide? Bom, a tireoide é uma glândula que fica no pescoço, é a única glândula endócrina que a gente pode tocar, e ela tem uma função que é como se fosse aquele controlador fino, aquele hormônio que faz uma regulação desde, como eu digo, desde do controle do cabelo até da sola do pé. Ou seja, conforme, se a produção do hormônio estiver normal, o coração vai bater na frequência cardíaca normal, o intestino vai funcionar de forma habitual, a pele, o calor, tudo vai ser de uma forma normal. Agora, se a produção estiver em excesso, tudo vai funcionar a mais. A pessoa vai ter taquicardia, vai ter ansiedade, vai ter perda de peso. Agora, se a glândula funcionar de menos, a pessoa vai começar a se sentir cansada, indisposta, com frio. É como se fosse um hormônio regulador das funções do organismo. E ele tem função desde a parte cerebral até a pele. Então, passa por todos os órgãos. Muito bem. Nós habitualmente no consultório, como eu tinha te falado, além dos fatores de risco, solicitamos o TSH. E através do TSH nós nos dirigimos para ver se esse paciente está com hipotireoidismo, com hipertireoidismo, hipotireoidismo subclínico. E eu não sei se é uma impressão nossa, dos cardiologistas, mas nós temos nos deparado com mais pacientes com problemas de tireoide. Será que nós estamos triando mais esses pacientes no consultório ou tem aumentado? Isso que tu está te deparando não é só, por exemplo, no teu caso, né? Isso tem acontecido em várias situações. Assim, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente encontra. Mas de uma maneira geral, o hipotireoidismo tem aparecido com mais frequência do que antigamente. Não se sabe direito por quê. Porque hoje as pessoas são mais suficientes de iodo do que há tempos atrás. A própria Secretaria da Saúde implementou o iodo, né, no sal como sendo lei. Então, hoje, as áreas no Brasil em que havia insuficiência de iodo, como nós temos aqui Quevedos, que antes se chamava Rincão dos Papudos, nós temos uma região aqui perto de Santa Maria, que é uma área em que havia uma deficiência de iodo. E várias áreas aqui no Rio Grande, perto de Passo Fundo, também era outra área deficiente de iodo. Com isso, nós não temos mais áreas insuficientes de iodo no Brasil. Então, com isso, o que aconteceu? Teoricamente, teria que haver uma redução das doenças. No entanto, com a implementação do iodo, houve um aumento das tireoidites, as tireoidites autoimunes. Principalmente no Japão, onde se trata mais e se estuda mais, o hipotireoidismo também aumentou, muito em função da tireoidite autoimune. Então, talvez dosar o quanto esse iodo no alimento tem que ser fornecido seja uma dificuldade. Ou se a pessoa já tem uma predisposição genética, esse próprio suplementação ou excesso pode levar a doenças que a gente ainda não sabe. E o hipotireoidismo subclínico, como é que nós diferenciamos esse hipotireoidismo subclínico do hipotireoidismo propriamente dito? Se a gente for pelo próprio tema ou pelo próprio nome que está falando, né, o que seria um hipotireoidismo subclínico? Seria a alteração dos hormônios, principalmente do TSH, acima do limite da técnica, né? Por exemplo, na maioria das vezes o TSH vai até 4, 3,9, 5,1, né? Depende da técnica que é usada.
Então, se o paciente tiver até o dobro do limite da técnica, que seria 8, seria considerado como hipotireoidismo subclínico se ele não tiver sintomas relacionados com isso. Então, na maioria das vezes é alteração leve do TSH sem qualquer sintomatologia. Por quê? Porque quando o TSH está acima de 10, é unanimidade de tratamento. E geralmente a pessoa já aparece com sintomas. Como os sintomas são muito inespecíficos, cansaço, indisposição, queda de cabelo, qualquer pessoa pode ter isso em algum momento, por outros motivos, né, do dia a dia, de estresse, que podem ser ou por hipotireoidismo ou na realidade, são causados pela fadiga e estresse do dia a dia. Então, a definição seria essa, né? Se o TSH estiver alterado e não houver a presença de sintomas. Então, essa que seria a definição. Isso é uma coisa que os pacientes perguntam para nós, né? O TSH, doutor, deu 5, pouco, porque o paciente lê os seus exames e ele hoje discute os seus exames com razão, né? Defendendo a sua cidadania, né? Então ele pergunta, mas doutor, o senhor não vai tratar minha tireoide ou vai me encaminhar para o endocrinologista porque está 5,33 meu TSH? Então, dentro disso que tu colocaste, né? Então não há indicação de reposição hormonal, né? Isso é, como eu falei assim, acima do dobro do limite da técnica, ou seja, 8, 10, não existe... já é unânime tratar. Neste grupo, que é o grupo do hipotireoidismo subclínico ou hipotireoidismo de lesões mínimas, como também é chamado, existe uma controvérsia, se se trata ou não se trata. Quer dizer, se vai haver um benefício para o paciente em ter esse tratamento, alguns artigos dizem que sim, principalmente redução de mortalidade cardiovascular, outros não. O interessante é que nós temos poucos estudos, ou quase nada de estudos de segmento brasileiro. Só que agora nós temos uma coorte que começou lá por volta da década de 70 e que o Brasil, que é a cidade de Marília, entrou com um grupo de segmento por 7 anos, que é um grupo japonês que eles têm um segmento. E nessa coorte que foi aberta recentemente, foi apresentados dados no Congresso Europeu, na França, agora, se eu não me engano, foi julho o congresso, mostrou o seguinte, que essas pessoas que têm um TSH em torno de 7, se não tratadas, têm aumento da mortalidade cardiovascular em pelo menos uma vez, se não for independente dos outros fatores de risco cardiovascular que a pessoa apresente. E no estudo brasileiro, isso, separando a população brasileira, isso também mostrou esse aumento de mortalidade cardiovascular. Então, talvez isso vá mudar a nossa ideia de que o hipotireoidismo subclínico é apenas uma alteração laboratorial que não requer um tratamento clínico. Bom, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco com a doutora Maristela Beck e retornamos a seguir conversando mais sobre os distúrbios da tireoide.